Bem? Glória a Deus. Fala assim, a presença de Deus e a palavra de Deus. Fala assim, a presença de Deus e a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Bem simples. Estou empolgado. Não sei vocês, mas estou empolgado. Creio que Deus quer fazer algo especial aqui hoje. Amém? Glória a Deus. Fala assim, cada um recebe particularmente. Então tem um monte de pessoas aqui, mas cada um vai viver de acordo com o seu coração. Amém? Por isso um conselho. Aproveite, escute, ouça do começo ao fim. Amém? Glória a Deus. Fala assim, a palavra de Deus. A palavra de Deus. Onde o poder de Deus se manifesta, onde a presença de Deus se manifesta, sempre a palavra dele está presente. Amém? Glória a Deus. Bem simples. Fala assim, a palavra e a presença, ou a unção, ou o poder de Deus. Sinônimos, são a mesma coisa. Amém? Então, quando você recebe a palavra de Deus, é como se você tornasse o seu coração um ambiente propício para a presença de Deus se mover. Glória a Deus. Amém? Assim eu recebo a palavra de Deus com o meu coração. Glória a Deus. A gente já vai entrar na palavra. À medida que você vai ouvindo a palavra de Deus, que você vai compreendendo, que você vai recebendo ela no seu coração, ela vai ficando dentro de você. A Bíblia chama de a palavra de Deus como se fosse sementes. E no instante que a presença do Espírito Santo vem, aquilo que está dentro de você, que Deus disse, ele passa a existir. Ele dá fruto. Amém? Glória a Deus. Amém? Toda vez que Deus quer criar alguma coisa diferente de nós, Ele não pega as suas mãos e vai e faz. Eu e você, quando quer fazer alguma coisa, a gente pega a nossa mão e faz. Quando Deus quer criar algo novo, Ele fala a sua pá. Você lê Gênesis, a Bíblia fala que quando Deus criou todas as coisas por meio da sua, Ele falou, e quando Ele falava, o Espírito Santo vinha sobre o que Ele faz. Estão entendendo? Amém? Glória a Deus. Então, uma vez que Deus fala, uma vez que a palavra de Deus é pronunciada, é dita, o Espírito Santo, fala assim, o Espírito Santo, Ele é a pessoa encarregada de trazer a existência aquilo que Deus disse. Amém? Glória a Deus. Tu tem uma pessoa enferma. A Bíblia diz que o desejo de Deus é curar. Então a palavra de Deus é de cura. Quem faz a cura acontecer? O Espírito. Estão entendendo? Fala assim, Deus sempre testemunha. O que é testemunha? É confirma a sua palavra. Como? Por meio de sinais. Glória a Deus. Amém? Estou empolgado. Amém? Glória a Deus. Abre Lucas 11, 24. Lucas 11, 24. Vou ler na versão que vocês estão acostumados a ler. A versão que eu gosto muito mais. Versão ACF, deve ser a maioria da Bíblia de vocês. Lucas, a gente vai passar bem rapidinho. Lucas 11, 24. Lucas 11, 24. Fala assim, o mundo espiritual existe. Amém? O que é o mundo espiritual? Fala assim, é um mundo onde fica os espíritos. Amém? Existe 4 tipos de espírito. Quando o espírito imundo tem saído do homem, andado por lugares secos, buscando repouso e não achando disso, tornarei para a minha casa de onde saí. O culto de hoje é sobre a unção de Deus e a libertação. Glória a Deus. Então a palavra que o Espírito Santo vai nos ministrar hoje vai ser sobre libertar. E no fim vocês vão receber a unção do Glória a Deus. Amém? Estão entendendo? Então preste atenção na ministração, para que no fim, quando o Espírito Santo vir sobre você, você receba. Glória a Deus. Amém? Por isso aproveite esse culto, igreja, do começo ao fim. Aqui é Jesus falando, aqui é Jesus descrevendo o reino espiritual. Fala assim, o reino espiritual, ele é invisível, mas é real. Glória a Deus. O Covid, quem viu o Covid? Ele é mas ele não é real, não estava matando as pessoas? Sim ou não? O reino do Espírito é do mesmo modo, ele é invisível, porém ele influencia diretamente e indiretamente a vida e a decisão de cada ser humano na terra. Glória a Deus. Amém? E a gente conhece o reino do Espírito por meio da Bíblia, por meio da palavra, por meio de Jesus. Por mais dizendo, por meio de Jesus. Glória a Deus. Amém? Aqui Jesus está dando um exemplo de quando o espírito imundo sai. É nessa primeira parte que eu quero que vocês
aprendam, que a gente aprenda junto com o Espírito Santo. Ó. Quando o espírito imundo sai, quando o espírito imundo, um espírito maligno, um demônio, tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando disso, tornarei para minha casa de onde sai. Então, os espíritos malignos, a maneira como que ele enxerga os seres humanos são casas. Amém? Glória a Deus. Amém? A Bíblia diz que eu e você somos habitação e morada do Espírito. Amém? É como se eu e você fosse um copo, um recipiente. E ali, dentro de mim, dentro de você, pode estar ou o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, ou o Espírito maligno. Glória a Deus. Amém? Então, Jesus está falando, quando uma pessoa está ciente que está sendo oprimida pelos demônios, pelos espíritos malignos, e ela vem, e ela recebe a oração, aquele demônio sai da vida da ele sai do corpo da pessoa, ele vai embora. Quero que vocês prestem atenção aqui, ó. Ele sai do corpo da e a Bíblia fala que ele anda por lugares secos, lugares áridos. E ele não encontrando um lugar onde entrar, ele pensa assim, não, eu vou voltar para onde eu saí. Para onde eu saí. Estão entendendo? Glória a Deus. Põe o próximo. 25. E chegando, achando a casa varrida e adornada, traz consigo, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores que ele, entrando e habitando ali, presta atenção, ó, habitando ali, é o último estado dessa pessoa, pior do que o Então a pessoa estava com uma tristeza, sei lá, depressão, essas coisas que os espíritos malignos causam, opressão, e ela vem e ela recebe oração. Quando ela recebe oração, o Espírito Santo vem, porque o desejo de Deus é libertar o ser humano, é que o ser humano viva bem, expulsa o mal vai embora. Só que na mente do espírito maligno, ele quer voltar. E se ele voltar e achar a casa da pessoa vazia, ele vai trazer consigo ele e mais 7 espíritos E a Bíblia fala que o estado daquela pessoa vai ser pior do que o Então aquela pessoa só tinha depressão, tristeza. Aí vai embora. Quando volta, a pessoa quer se matar, quer matar o outro. Por quê? Fala assim, espírito. Amém? Glória a Deus. Amém? Quantas pessoas vocês já não viram receber oração? A gente já viveu isso bastante. Ela recebe oração, o demônio sai. A pessoa fica bem, dá um mês, dá 3, 4 semanas, daqui a pouco a pessoa está pior ou está oprimida. Por quê? Porque o maligno foi, mas ele vai voltar. Porque, volta lá o primeiro 24 para você ver. Olha a mente dele, como ele chama. Ele chama de minha casa. Tá vendo? Então ele olha para a pessoa e vê, não, você é minha casa. Estão compreendendo? Glória a Deus. Amém? Então é nesse ponto que eu quero entrar com vocês. Como que de fato a gente faz para que depois que o espírito maligno sai, o demônio vai embora, aquilo que oprime a nossa vida vai embora, para que não volte mais. Aí a gente vai aprender 2 aspectos. Os demônios não voltam mais sobre a nossa vida, não tem mais poder. E se você continuar mais um pouquinho, você tem poder sobre ele para expulsar, para libertar ele da vida de outras Estão compreendendo? Amém? Glória a Deus. Então o primeiro passo, se você sente alguma opressão, algo maligno na sua vida, até o finalzinho aí, creio que a unção do Espírito vai ser derramada nesse aspecto, amém? No sentido de libertar. Mas após você sair daqui hoje e receber a oração de libertação, é aí que você vai usar a É nesse aspecto que aquilo que o Espírito Santo vai nos ensinar hoje que você tem que ter. Porque você vai vir hoje, a unção, a Bíblia fala que a unção despedaça o jugo. O jugo. O que é o jugo? O peso, a opressão, os espíritos, os demônios. Quando a unção de Deus se manifesta, através da vida do homem, da pessoa que está sendo usada por Deus, os demônios vão embora. Só que a partir do momento que você sai, se você não tiver consciência, entendimento da palavra, os demônios vão querer voltar. Estão entendendo? Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Vocês entenderam? Então fala assim, o poder de Deus opera por meio da sua palavra. Então onde tem a palavra de Deus, ali o poder de Deus Vou dar um exemplo para vocês. Sabe que vocês estão em casa de noite, de madrugada, de repente eu ouvi um barulho e fala, em nome de Por que você fala em nome de Jesus? Porque Jesus falou que aquilo que a gente pedir no nome, crendo, receber, e que o nome de Jesus tem Estão entendendo? Glória a Deus. Quando você escuta um barulho, quando algo te assusta, você fala, não, está repreendido em nome de Por que você fala isso? Porque é a palavra de Deus. Glória a Deus. Amém? Então, o poder e a palavra, os dois sempre vão andar junto. Sempre, 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 sempre. Glória a Deus. É um casamento.
Vou ir um pouquinho mais fundo para vocês aqui. A Bíblia fala em João, 1 João, que no princípio era o Verbo se fez carne, o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O Verbo significa palavra. Jesus é a palavra de Deus que se fez carne, que se fez um ser humano. Só que quando ele andou na terra, ele andou como homem. Glória a Deus. Então a palavra de Deus andou guiada pelo o Deus Espírito guiou o Deus Filho, que era Vocês estão entendendo? Então sempre a presença do Espírito e a palavra vão estar juntas. Jesus e o Espírito. Estão compreendendo? Então a palavra e o Espírito. Porque a Bíblia fala que a palavra vai lá nas profundezas do seu coração, está escrito em Hebreus. Ela divide a medula, vai lá, sabe no que a gente fala para as pessoas, mas aqui no nosso coração a gente quer esconder. A palavra de Deus, ela penetra, ela vai lá no fundo, ela vai na raiz do problema. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus, vocês entenderam. Então o poder e a palavra. Amém? Fala assim, o Evangelho. Fala assim, o Evangelho é o poder de Deus para a libertação. Glória a Deus. Então o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus sendo ministrada, é o meio pela qual Deus liberta as pessoas de todo jugo das trevas, de tristeza, enfermidade. Glória a Deus. Amém? Vamos lá em Atos, capítulo 15, versículo 5. Atos dos Apóstolos 5:15. Perdão, 15:5. Olha, diz assim, ó. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. O próximo, Thaís. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciões para considerar esse assunto. Pode ir, Thaís. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse: Homens, irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. Então, aqui estava Paulo e Barnabé pregando a palavra de Deus, e algumas pessoas que criam no Evangelho, que eram judeus, só que passaram a crer no Evangelho, se levantaram e quiseram começar a dizer no meio dos apóstolos, no meio dos líderes da igreja que estava nascendo, não, tem que guardar a lei de Moisés, tem que observar a lei, porque é por meio da lei que a gente é salvo, por meio da lei que a gente é justificado. E o que acontece? Paulo e Barnabé, distante de Pedro, estavam tendo experiência lá no campo. Quando ele anunciava o Evangelho para as pessoas, os demônios saíam, Deus testificava a pregação deles por meio de sinais. Eles pregavam, os demônios saíam, as pessoas eram curadas. Só que os homens que estavam ali perto queriam que as pessoas vivessem por meio da lei. Glória a Deus, por meio da lei. O que seria a lei? Fala assim, a lei significa o meu mérito. Glória a Deus. A lei basicamente é assim: se você fez o bem, você vai receber o bem; se você fez o mal, você vai receber o mal. Basicamente, glória a Deus. A lei era assim. E os homens judeus queriam que o povo vivesse debaixo da lei. Só que Pedro tinha pregado em Atos capítulo 10 para os gentios. O que significa gentios? Vou explicar para vocês. Gentios era o povo que não nasceu em Israel. Glória a Deus. Antes que Jesus viesse à terra, não existia esse negócio assim: tá doente, vem aqui que eu vou orar e você vai ser curado. O demônio está oprimindo a sua vida, vem aqui que nós vamos orar. E não existia isso. Glória a Deus, amém? Não existia, você tem um problema, você vem à igreja e Jesus te visita pelo Espírito Santo e você é livre. No Antigo Testamento não tinha isso. Era tudo segundo os seus méritos. A pessoa tinha que fazer e tentar andar perfeitamente ali, e se ela errasse uma coisinha, acabou. Tudo que ela estava fazendo de certo não valia de nada. A Bíblia fala que a lei, apesar de ser boa, é muito pesada. Nenhum ser humano consegue carregar. Glória a Deus. Amém? E os irmãos começam a falar sobre isso. Não, e agora essas pessoas que não são Israel, estão se convertendo ao Evangelho, tem que circuncidar, tem que dar lei para eles. E aí Pedro se levanta. Pedro fala assim: não, os irmãos, vocês sabem que há muito tempo Pedro era o líder da igreja que estava começando. Não, você sabe que há muito tempo Deus me levantou para pregar para os gentios. Pedro tinha a experiência de ter pregado para os gentios.
para os irmãos em Cornélio. Quando Pedro pregou em Cornélio, a Bíblia fala que Pedro estava anunciando a palavra de Deus e o Espírito Santo caiu sobre os homens que estavam ouvindo a palavra. Estão entendendo? Diversas vezes você vai ver isso na Bíblia. A palavra sendo ministrada e o Espírito Santo vindo sobre aquela palavra para testificar que quem está falando é Deus. Glória a Deus. Pedro se levanta. Pedro fala, não. Pedro começa a trazer o que pensa o coração e a mente de Deus. Põe o próximo, Thaís. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também nós. Pedro está falando, não, eu preguei lá para eles e eles receberam o Espírito Santo assim como nós. Eles eram judeus. Quero que vocês prestem atenção agora numa palavra que Pedro vai falar. Põe o próximo, Thaís. E não fez diferença alguma entre eles e nós. Presta atenção nessa palavra. E não fez diferença. Para Deus não tinha os gentios e os judeus. Para Deus, a humanidade é um povo só. E não fez diferença alguma entre nós e eles, purificando os seus corações por meio da... O que está escrito ali? Purificando os seus corações pela... Quem era o povo gentil naquela época? O povo gentil é um povo que vivia completamente sem lei, sem regra. Vou colocar no dia de hoje, vai. Tipo, não importa se eu tenho 5 mulheres, se eu bebo, se eu fumo. Naquela época a coisa era pior ainda, porque tinha templos gregos, e os homens entravam dentro do templo para ter relação sexual. E era como se fosse uma espécie de culto. Então era uma devassidão. Só que a Bíblia fala que no instante que eles creram, fala assim, fala crê. Primeiro passo, crê. No instante que eles creram no Evangelho, o que aconteceu com eles? O que aconteceu com eles? O coração deles foi purificado. Sabe quando você vem no culto e você ouve a palavra e você entende que Deus está falando com você e você crê? Dentro de você alguma coisa mudou, mas exteriormente você é a mesma só que ninguém está vendo o que aconteceu dentro de você. As pessoas só estão vendo aqui. Peraí, mas Deus está? Estão compreendendo? Então quando os gentios ouviram a palavra do Evangelho, eles creram no seu coração. E nesse mesmo instante, a Bíblia diz que quando você crê em Jesus, você pode ter pecado a sua vida inteira, fez tudo que é errado, tudo de pior, de mal. No instante que você crê em Jesus Cristo, que você recebe a Jesus no seu coração, todos os seus pecados é apagado. Vou mostrar isso para vocês a palavra, que não é a palavra minha. A Bíblia fala que o sangue de Cristo te purifica de todos os seus pecados. Estão compreendendo? Então, no instante que eles creram na mensagem do Evangelho, eles receberam um completo perdão dos pecados. É isso que Pedro fala. Pedro fala, não, meus irmãos, eles não vão receber fazendo as regras, cumprindo, fazendo isso, fazendo aquilo. Eles vão receber, eles receberam o testemunho do Espírito Santo, o dom do Espírito, no instante que eles creram. Glória a Deus, amém? Estão entendendo? Então fala assim, fé. A primeira coisa que você precisa para que manter os espíritos malignos longe da sua vida, longe de tudo aquilo que você for fazer, a sua maneira de viver, é a fé. Fé no quê e fé em quem? Fala assim, fé em Jesus e em sua palavra. Se você tem fé em Jesus e na palavra dele, os demônios, os espíritos malignos não podem mais influenciar a sua vida. A Bíblia fala que no instante que você crê em Jesus, você é tirado do reino das trevas e levado para o reino de Deus. Que nem eu te falei, aqui fisicamente a gente está no mesmo lugar, só que espiritualmente, interiormente, a gente foi tirado das trevas. Quer dizer, os espíritos malignos, os demônios, eles quando olham para você que creu em Jesus, talvez você nem saiba disso, mas eles sabem que você é de G. Estão compreendendo? Por quê? Por causa do Espírito. O Espírito Santo é o selo. Ele é aquela marca. Sabe quando vai marcar o boi? Aquele ferro quente? O Espírito Santo é o selo de que você agora tem um dono. Jesus. Glória a Deus. Amém? Então a única maneira de se viver longe da opressão dos demônios é através de Cristo e da sua paz. Por quê? Porque Jesus é o único que tem poder sobre os demônios. Vocês estão entendendo? A pessoa pode ser talvez a pior pessoa, mas quando ela fala o nome de G, os demônios dão 2 passinhos para... Vocês estão entendendo, igreja? Fala assim, os espíritos malignos são reais.
Quer você creia, quer você não creia, é assim e pronto. Vocês estão entendendo? É assim, não foi eu que fiz, foi Deus. Então eles influenciam o mundo, eles influenciam a maneira das pessoas de pensar, a maneira de viver, o que vestir, o que comer, o que falar. Vocês estão entendendo? Por isso que o mundo sofre, por isso que a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. O mundo vive debaixo da influência do mar, mas aquele que crê em Jesus, ele sai debaixo da influência das trevas e é colocado no reino da luz. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Tem mais uma surpresinha para vocês no final. Então fala assim, a fé, ela purifica o meu coração perante Deus. Então você aceitou Jesus, você recebeu Jesus. Você vai sair daqui, vai ter vezes que você vai falhar, porque você não é mas você creu que Jesus Cristo morreu em seu lugar, em seu favor. Então as pessoas aqui fora vão olhar para você, mas você não é crente, você não está indo para a igreja? Como é que você está fazendo isso de errado? Tá vendo? A pessoa que está falando isso é porque ela enganou. E quem deve estar ganhando a mente dela é um demônio, com certeza. Por quê? Porque quer afligir e afetar a sua. Você vem ao culto, você, eu não sou perfeito, mas eu quero caminhar com Jesus, eu quero ser uma nova pessoa, eu quero ser transformado, eu quero viver as coisas de Deus. Isso tudo no seu coração. Só que as pessoas aqui fora não sabem. Então nós vamos julgar segundo a sua aparência. Estão entendendo? Glória a Deus. Então fala assim, mediante a fé, eu sou justificado. Essa é a palavra. Declarado inocente. Todos os seus pecados são perdoados em nome de Jesus. Estão entendendo? Fala assim, todos os meus pecados foram perdoados por causa de Jesus. Glória a Deus. Amém? E se você morrer agora, você vai para onde? Olha, glória a Deus. Desde que a fé é entre nós aqui. Porque a única coisa que impede você de entrar no céu é o seu porque Deus ama o pecador, mas abobina o porque o pecado é uma ofensa direta a Deus e direta ao ser humano e direta ao próximo. Não vamos entrar nesse mérito hoje. Vamos continuar ouvindo as palavras de Pedro. Os irmãos queriam que as pessoas fossem salvas mediante a lei de Moisés, mediante... E Pedro fala, não. No instante que as pessoas creram, elas receberam o dom do Espírito. Quer dizer, elas creram na palavra e o próprio Deus testemunhou que aquilo era a vontade dele. Vocês estão entendendo? Fala assim, Deus, quando Ele quer confirmar que é Ele, fala assim, Ele sempre envia a sua palavra e a sua presença. Quando Deus quer testificar que algo é vontade dele, quando Deus quer assegurar, Ele vai enviar a palavra dele, quer dizer, a palavra inspirada pelo Espírito Santo e a presença dele. Da criança ao velho, sabe que Deus está a presença manifesta de Deus vem. Glória a Deus. Foi isso que Pedro testemunhou. Agora vamos continuar a ver o que Pedro falou perante os irmãos. Põe o 10, Thaís. E agora, pois, por que tentais a Deus? Quer dizer, por que vocês homens querem colocar um jugo em cima das pessoas que Deus não está colocando? Pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais e nem nós podemos suportar. Quer dizer, nem nós que somos judeus de nascença suportamos a lei e nem nossos antepassados suportaram. Por que nós agora quer tentar Deus fazendo um negócio desse? E aí Pedro fala assim, e aí? Pedro fala, o segundo aspecto. Fala assim, o demônio, ele sempre vai querer me testar. Lembra quando ele fez com Jesus? Você é o Filho de Deus, então pega essa pedra e transforma em pão. Sempre ele quer tocar na sua capacidade. Só que quando você entende o Evangelho de Jesus, você entende que tudo que você recebe é por causa da graça. Glória a Deus. Tudo que você recebe é porque Deus é bom. A gente não merece nem o ar que respira, mas Deus é bom. Olha o que Pedro fala. Põe o 11. Mas cremos que seremos o quê? Do nosso Senhor Jesus, como Ele está. Pedro falou assim, a gente viveu até hoje debaixo da lei, mas o próprio Deus se fez carne e morreu na cruz por amor à nossa vida. E hoje a gente entra no céu, não pelo que fazemos ou pelo que deixamos de fazer, mas porque Jesus veio. Estão entendendo? Fala assim, pela graça. Fala assim, graça. Fala graça. Fala assim, Igor, o que é graça? Fala assim, é um favor não merecido. Essa vocês conhecem. Agora eu vou ir um pouquinho mais fundo. A graça, ela não é uma doutrina, ela é uma pessoa. Jesus. A graça é uma pessoa, é um ser. Jesus Cristo. Ele é a graça. Vocês estão entendendo? Ele olhava para a prostituta e os homens com a pedra. Essa mulher pecou, dormiu com o marido, foi pega do lado de adultério. O que você disse?
Jesus, aquele dentre vós que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Estão entendendo? Então, para o mais vil pecador, aos olhos de Jesus, tem jeito. Está entendendo? A situação mais de ponta cabeça que você possa imaginar, aos olhos de Jesus, tem jeito. Glória a Deus. Amém? Por isso que eu estou empolgado. Fala assim, a presença e a palavra. Glória a Deus. Amém? Então, ó, aqui Pedro, o líder da igreja, que Jesus tinha escolhido, olha o que ele diz: mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Põe o próximo, Thaís. Ó, olha isso, igreja. Então a multidão se colocou-se e escutavam. Lembra que eu falei para você que Paulo e Barnabé estavam pregando? Então a multidão se acumulou e escutavam Barnabé e Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Então, o que Pedro estava sendo levantado por Deus para falar, ó, a gente é salvo mediante a graça, Paulo e Barnabé veio testificando de tudo que eles tinham pregado lá. De verdade, a gente pregou para os gentios, e quando a gente pregou a palavra da graça, as pessoas eram libertas, os demônios saíam. Estão entendendo? Glória a Deus. Então fala assim, para que eu possa manter os demônios, os espíritos malignos longe da minha vida, eu preciso da palavra de Deus e da sua presença. Vocês estão entendendo? Um instante que você tem a palavra de Deus vai transformando você, vai transformando a sua mente, seus pensamentos, o seu coração, e a presença de Deus vai zelando por você. Vocês estão entendendo? A presença de Deus é como, sabe, aquele pai que encobre o filho, aquela mãe que coloca um manto sobre o filho. Estão entendendo? Amém? Então fala assim, a palavra de Deus e a sua presença. Isso faz com que os espíritos malignos não possam mais influenciar sobre a sua vida. Todo mundo aqui já ouviu aquela palavra assim, a salvação é indivíduo. Eu tenho que falar isso, igreja. Então muitas vezes você está em Cristo, você está ouvindo a palavra e tendo comunhão com o Espírito Santo, mas alguém da sua família ainda não Por isso que as coisas muitas vezes acontecem bem com você e com a outra pessoa parece que tudo vai mal. Vocês estão entendendo? Fala assim, mas aí que eu posso orar e pedir em favor dela. Tá entendendo? Vocês estão entendendo? Porque, sabe, para mim vai tudo bem, mas olha para a vida do outro, parece que, nossa, é uma dificuldade, é uma luta. Porque se você está debaixo da palavra de Deus, é da presença de Deus, a Bíblia fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, que são chamados segundo o seu propósito. Estão entendendo? Então fala assim, a palavra e o Espírito Santo. Fala assim, a palavra e a presença. Quando Jesus estava no deserto, o demônio, o espírito maligno veio até Jesus e Jesus liberou a palavra. Estão entendendo? Amém? Fala assim, a palavra, ela me transforma. Vai em 1 Pedro agora. 1 Pedro 1:22. Fala assim, Jesus pagou pela minha libertação. 1 Pedro 1:22. Fala assim, Jesus pagou pela minha libertação. Por que você pode vir hoje, quando você receber a palavra e o poder do Espírito Santo, você tem que, de fato, saber que você está livre. Porque não é da boca para fora. Alguém morreu. Estão entendendo? Alguém entregou a sua vida. Glória a Deus. 1 Pedro 1:22. Ó, a Bíblia fala que a gente é feito de espírito, alma e corpo. No instante que você aceita Jesus, o Espírito Santo vai morar no seu espírito, você está salvo. Só que o que precisa ser transformado é a sua alma. Fala assim, a minha alma. Essa é minha alma, é minha mente, minhas emoções e minhas vontades. Está entendendo? Tudo que você pensa, tudo que você sente e tudo que você quer fazer. Isso é sua alma. Glória a Deus. No instante que você tem comunhão com a palavra e com o Espírito, a palavra de Deus vai transformando o seu coração e a sua mente. Ó, purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência na obediência à verdade, quer dizer a palavra, quer dizer com a comunhão com o Espírito Santo e com a palavra.
purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. Então a presença de Deus, fala assim, a presença de Deus e a sua palavra, ela vai me transformando. Igreja, uma vez que uma pessoa tem um encontro com a presença de Deus, com a glória manifesta de Deus, nunca mais essa pessoa é a mesma. Nunca, 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 nunca é mais. A pessoa pode fazer assim, ela pode negar sua própria consciência, fingir para ela mesma, mas dentro dela, lá no fundo, ela sabe que ela foi tocada por Deus. Tá entendendo? Aquela pessoa que teve a experiência com o Espírito Santo, recebeu a palavra, depois, por não conseguir, muitas vezes por não ter instrução, ela volta a viver a velha vida antiga, mas dentro dela, ela sabe que ela é de Deus. Tá entendendo? Glória a Deus. Fala assim, a mudança. Fala assim, a mudança pela palavra e pelo Espírito, ela é permanente. Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com coração puro. Então a palavra e o Espírito vai purificando. Verso 23, presta atenção, verso 23, sendo gerado de novo, não de uma semente corruptível, quer dizer, você nasce de novo, mas da incorruptível, pela palavra de viva, que permanece para sempre. Então no instante que você recebeu a palavra de Deus e que você creu nela, o Espírito Santo veio, aconteceu um milagre dentro de você. Que milagre é esse, Igor? O milagre do novo nascimento. Você agora, ainda que queira, não consegue ser mais a mesma P. E quando você faz algo que você sabe que Deus não faria, ou que desagrada a Deus, você se sente mal. Isso é um sinalzinho na sua consciência que você nasceu de novo. Só que porque muitos irmãos nascem de novo, mas parece que voltam. Porque eles até têm a comunhão, têm a oração, mas eles se distanciam da paz. Porque eles pensam que a Bíblia é para você conhecer, para você ser mais inteligente, ou para você contar história, sei lá. Cada uma coisa o diabo coloca um. Na minha mente, antes, eu pensava que se eu lesse a Bíblia, eu ia para o inferno. Porque olha a minha mente, eu pensava assim, não, a Bíblia tá tudo certo. E eu sei que eu sou um cara todo errado. Eu sei que se eu pegar para ler, eu não vou estar dentro do que está escrito ali. Então eu não vou por... Olha para você ver a mente condenada que pensa. Então eu mesmo me condeno? Não, peraí, Deus. Então uma pessoa quando ela é assim, ela fica fazendo coisas para tentar ir pro céu, porque ela desconhece a ver. Conhecereis e a verdade. Tá entendendo? Então a pessoa recebe Jesus, ela recebe a oração, o demônio vai embora. Só que dentro dela ainda tem mentiras, que precisa ser transformada pela verdade. Como assim, Igor, mentira? Vou dar um exemplo para você. Se alguém chegar agora e dar um tapa na sua cara, o que você vai fazer com a pessoa de volta? Ou melhor, se alguém agora chegar e, sei lá, roubar você, e você tiver a oportunidade de fazer algo com essa pessoa, o que você vai fazer? Você vai fazer de volta. Porque segundo os padrões desse mundo, você está certo. Quer dizer, pisou no meu calo, eu piso de olho por olho, dente por... Mas e segundo o Espírito que você nasceu? E segundo o Espírito Santo que está em você? E segundo a nova pessoa que está em você? Jesus falou assim, ama aquele que vos mal, faz o bem aquele que vos persegue. Então, segundo o reino que você agora vive, é diferente. Então, é uma nova maneira de viver, é uma nova maneira de pensar, é uma nova maneira de sentir, é uma nova maneira de olhar o ser humano, de olhar o semelhante. Glória a Deus, amém? Fala assim, pela palavra. Fala assim, não sou eu. Fala assim, não sou eu que faço. Fala assim, igreja, é a hora aqui. Fala assim, não é uma libertação fingida. Sabe aquela pessoa que ela veio para a igreja e ela aceitou Jesus e agora ela usa roupa de crente, só que dentro dela, ela sabe que tem algo que precisa que não mudou ainda. E aí ela fica aqui fora, não, agora eu sou. Mas dentro dela, quando ela olha para si mesma, sozinha, ela sabe que tem alguma coisa aqui ainda. Vocês estão entendendo? Fala assim, o Espírito Santo, ele faz de dentro para fora. Por isso ele envia a palavra, porque a palavra vai dentro, a palavra te confronta, a palavra te constrange, é a mesma palavra que te cura, que te consola, que te dá convicção. A Bíblia fala que quando Jesus ressuscitou, havia 2 discípulos tristes a caminho de Emaús. E aí Jesus chega perto deles, eles estão tristes, um conversando com o outro. Pô, a gente esperava que Jesus ia salvar nós.
A Bíblia fala que Jesus se colocou do lado deles, e Jesus não abriu os olhos deles, falou, eu estou aqui, eu ressuscitei. A Bíblia fala que Jesus se coloca do lado deles e começa a explicar para eles as escrituras. Jesus começa a conversar com eles acerca da palavra. Peraí, vocês estão tristes porque Jesus morreu, mas não estava escrito na lei e nos profetas que o Messias tinha que morrer e ao terceiro dia ressuscitar? Então Jesus estava abrindo os olhos do coração deles pela pá. A Bíblia fala que eles convidam Jesus para sentar na casa deles. Quando eles sentam, eles conversando com Jesus, de repente Jesus pega o pão e parte. Quando Jesus pega o pão e parte, Jesus desaparece. Jesus manifesta a sua E aí os discípulos falam, oxe, mas quando ele conversava com a gente, quando ele explicava a escritura para nós, o nosso coração não queimava. Vocês estão entendendo? Então toda vez que você ouve a palavra, você está sendo liberto. Liberto do quê, Igor? Fala assim, existe 2 aspectos da libertação, que é o que a gente está tocando hoje. Existe o demônio na vida da pessoa, que quando ela recebe a unção, o demônio vai embora. E existe dentro de mim e de você, o que está escrito em Romanos 12:2, os padrões a maneira de pensar desse mundo. Vocês estão entendendo? Vou mostrar para vocês uma maneira de pensar desse mundo. Quando você tem muito dinheiro, você é feliz. Vocês estão entendendo? Então, a maneira de pensar desse mundo, ela é completamente de ponta cabeça com a maneira de pensar do céu. Nesse mundo, quanto mais você tem, mais você é o cara. No céu, quanto mais você divide e compartilha com o seu próximo, aí você está sendo bom. Então, a mente, a maneira de pensar muda. Está entendendo? Fala assim, isso se chama purificação. Você é purificado, você sai de uma maneira de pensar terrena, carnal, humana, imediatista, e você tem uma mente. Fala assim, eu tenho uma mente. Fala assim, eu tenho uma mente eterna. Uma mente que pensa na eternidade. Não é uma mente que imagina a eternidade, é que pensa pela palavra de Deus na eternidade. Sabe, você está ciente de quando você morrer, o que você está deixando para os seus filhos? Você está ciente de quando você morrer, para onde você vai? Porque embora você esteja vivendo no corpo, a sua mente, o seu interior, tem comunhão com as coisas que é eterna. Está entendendo? Glória a Deus. Por isso que a Bíblia diz assim, que há mais alegria na casa do luto do que na festa. Na festa todo mundo está se divertindo, mas interiormente está morto. Triste é pouco, está morto. Está querendo fingir que está feliz, mas está escondido. E na casa do luto? Na casa do luto você está vendo a realidade após a morte. Então você está mais consciente da ver. Estão entendendo? Glória a Deus. Então fala assim, existe 2 aspectos. O demônio quando sai, fala assim, agora precisa sair os seus princípios. Fala assim, a sua maneira de pensar. Então é assim, Deus tira o grosso e agora ele vem e esfrega você por dentro. Está entendendo? Estão entendendo? Glória a Deus. Amém? E quando isso acontece, fala assim, acontece algo sobrenatural. Você anda em comunhão com a presença de Deus aonde você estiver. Você vê Deus fazendo as coisas ao seu favor. Vocês não estão entendendo. Porque agora o seu coração e a sua mente pensa igual Deus. Você vê como Deus vê. Você faria aqui na terra o que Deus faria. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Será que foi muito fundo? Estão compreendendo? Fala assim, eu passo a refletir a presença de Deus. Fala assim, onde Deus está? Deus está no céu. No céu tem miséria? No céu tem doença? No céu tem, vamos dizer assim, briga, desavença? No céu tem depressão? No céu tem opressão? No céu tem medo? No céu tem sofrimento? No céu tem desânimo? No céu tem fadiga? Vocês lembram da oração de Jesus? Pai nosso que estás no, santificado seja o teu. Venha a nós o teu, e seja aqui na terra, como é no... vocês não estão entendendo. Essa terra não é a terra, é a casa de você, é você. Você é a habitação de Deus. Vocês estão entendendo? Lembra que eu falei para você que existe 2 degraus? No primeiro degrau, você recebe a paz, você recebe a libertação. No segundo degrau, Deus começa a usar você para libertar aquele que está preso. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Deus cura você para que você cure aqueles que estão feridos.
Estão entendendo? Amém? Glória a Deus. Amém? Fala assim, eternidade. Ó, sendo de novo gerados, não de uma semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Põe o próximo, Thaís. Porque toda a carne é como a erva do campo, está falando do nosso corpo físico. E toda a glória do homem é como uma flor da erva. Secou-se a erva e caiu-se a flor. Quer dizer, é como um sopro. No instante tem e no instante não tem mais. No instante você está com a pessoa e daqui a pouco ela não está. Vocês estão entendendo? No instante você está rico, milionário, e daqui a pouco você está pobre. Glória a Deus. Está falando que as coisas nesse mundo, sem a palavra de Deus, é passageira, é uma alegria mentirosa, é vaidade, amém? É algo superficial. Porém, põe o próximo. Mas a palavra do Senhor permanece para ou por toda a eternidade. E essa palavra aqui dentre vós foi evangelho. Então, peraí, a palavra de Deus é eterna. Então Deus diz assim para você, filho e filha, eu quero te dar paz, alegria, libertação, cura, prosperidade, provisão. Só que a palavra de Deus então o que Deus dá, ninguém pode te. Porque uma vez que Deus estabelece algo, é para sempre. Vocês estão entendendo? Por que a palavra é tão importante? Porque ela é eterna. É diferente de uma palavra do homem. O homem diz para você branco, dá 2 minutos, uma situação, ele já está falando preto. Deus disse branco é branco. Vocês falam assim, Deus não muda. Deus é o mesmo ontem e hoje e será eternamente. Estão entendendo? Por isso que quando você ouve a palavra eterna de Deus, dentro de você a mudança que acontece é permanente. Uma pessoa que tinha ódio, que tinha raiva, vontade de matar, de repente ela tem um encontro com o Espírito Santo, com a palavra. Os demônios que faziam ela fazer isso vão embora. E ela começa a ser uma pessoa amorosa, paciente, perdoadora. Porque ela foi transformada pela palavra e pelo Espírito. Estão entendendo? Estão compreendendo? Amém? Vamos em 2 Coríntios, rapidinho. Ó, segura aí que ainda não acabou o culto, hein? Tá só começando. 2 Coríntios é a palavra e a presença do Espírito. 2 Coríntios 3,15. Não dorme não. 2 Coríntios 3,15. Segunda Coríntios 3,15. Ó, e até hoje, quando é lido Moisés, está falando do Antigo Testamento, sem Cristo, o véu está posto sobre os corá, então a pessoa ainda não entende as coisas. Põe o próximo. Mas quando se converte ao Senhor, o Senhor aqui está falando de Jesus, mas quando ele chega ao entendimento de quem é Jesus e do que ele fez por amor à pessoa, o véu então a pessoa passa a entender, peraí, eu estou nesse mundo e Deus me ama. Eu estou nesse mundo e não estou por acaso, eu não sou uma poeirinha, ou não vim do macaco. Deus me ama, Deus me criou. O Criador tem prazer na minha existência, na minha vida. Estão entendendo? Põe o próximo. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Ali é liberdade. Onde está o Espírito do Senhor? O Espírito tem liberdade para operar a sua pá. Quando você vê uma pessoa sendo livre de um demônio, ali tá se cumprindo a pá. Quando você vê uma pessoa sendo curada, quando você vê uma pessoa sendo cheia do Espírito Santo e não conseguindo ficar em pé, ali está se cumprindo a pá. Então onde o Espírito de Deus está, o Espírito de Deus tem liberdade para operar a sua pá. A sua palavra representa a sua vontade, o desejo do seu coração. O Espírito do Senhor ali é a liberdade. Põe o próximo. Ó, agora está falando sobre nós que creem em Jesus. Mas todos nós, com o rosto descoberto, quer dizer, sem o véu da lei, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. A Bíblia fala que quando Moisés subiu até a presença de Deus, o rosto dele ficou brilhando. Só que quando ele saía da presença de Deus, o rosto ia diminuindo o brilho. Estou simplificando para vocês entenderem. Só que a Bíblia fala que agora é diferente. Agora, quanto mais você se achega, mais seu rosto brilha. Como assim? Você está falando do meu rosto? Pode acontecer também. Mas está falando do brilho do Espírito. Antes, ele entrava na presença de Deus e por não ter Jesus Cristo, então o brilho ia se esvaindo. Agora você entra e o brilho vai ficando cada vez maior, cada vez maior. E é esse brilho que faz com que os demônios não consigam se aproximar. Vocês estão entendendo? Está entendendo? Fala assim, eu estou sendo
transformado de glória em glória. Eu creio que o Espírito Santo está transformando você de glória em glória. Que a sua mente, que o seu entendimento, que os seus pensamentos não serão mais o mesmo. Que você vai compreender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E que a luz de Cristo, o brilho do Espírito, vai começar a refletir no seu rosto. Quando eu falo no seu rosto, não é só no seu corpo, é na sua casa, na sua família, é aonde você chegar. Sabe quando você olha para aquela pessoa e fala, meu Deus, tem alguma coisa diferente nessa pessoa, tem alguma coisa nela, que é isso? É o Espírito Santo. É a doce presença do Espírito Santo. É a confirmação de que você é uma propriedade de Deus, de que você é de Deus. Quer o diabo queira, quer o demônio não queira, quer fulano queira, não, você agora é propriedade de Deus. Você é de Cristo. Ainda que os homens te rejeitem, ainda que as mulheres te rejeitem, Jesus disse, ainda que se você me ama, o seu amor tem que ser maior do que o do seu pai, do que o da sua mãe, do que os seus parentes, do que os seus irmãos. O que ele está falando? Você pode ser rejeitado por todos nesse mundo. Por todos. Ninguém pode dar uma vírgula por você. Mas eu quero que você saiba que eu dei tudo por você. Eu dei o meu filho pela sua vida. Eu amo você. Tá entendendo? Eu amo. Sua vida pode estar uma desgraça. Todo mundo virou as costas para você. E os demônios reinando na sua mente. Mas quando você compreende a palavra de Cristo, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando você conhece Jesus, a Bíblia diz que havia um homem chamado Paulo, conhecedor da lei, conhecedor de Moisés, conhecia a lei, o véu ainda estava sobre o seu rosto, mas um dia ele caminhando, a caminho de Damasco, a presença de Deus se manifesta a ele. E quando a presença de Deus se manifesta a ele, ele cai do cavalo, os olhos dele ficam com uma escama, e depois daquele encontro com a presença de Deus, nunca mais ele é a mesma pessoa, nunca mais ele conseguiu ser o mesmo homem. E a Bíblia diz que ele era um homem que matava, perseguia os cristãos, matava criança, matava jovem, não queria saber. Quando ele muda, quando ele tem um encontro com a presença de Deus, agora ele deu a sua vida em favor do Evangelho. Tá entendendo? Um homem que arrancava a vida, um assassino, agora se torna um homem que quer entregar a sua vida pelo outro. A Bíblia diz que em dado momento ele querendo sair para pregar, o profeta chega e fala, quem é o dono desse cinto? Não vai para lá, porque se for vai morrer. Paulo diz assim, que importa que eu morra, que importa que o Evangelho seja anunciado. O homem que outra hora queria matar o outro, agora quer amar. Quem faz isso? Jesus Cristo, o Filho de Deus. Se você crê no Filho de Deus, Jesus, hoje mesmo você será livre. O homem quando estava na cadeia falou a mesma coisa. Falou, o que eu faço para crer nesse Deus aí? Ele disse, crê somente e será salvo tu e a tua casa. Ainda que só você esteja vindo para a igreja, ainda que só você dentro da sua casa tem a luz do Espírito, mas continue, porque essa luz ela não vai se apagando, ela vai brilhando, 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 brilhando. Quando pensar que não, a sua casa, a sua família e daqui a pouco a sua cidade está sendo cheia do Espírito por causa das suas orações, por causa da sua comunhão para com Deus. Está entendendo? Por isso Jesus disse, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Você, eu sei que você veio pedindo algo para Deus, mas Deus quer fazer em você. Tá entendendo? Eu sei que Deus, eu tô na desgraça, minha vida está de ponta cabeça. Eu sei, mas Deus está dizendo, ei filho, calma, deixa um pouquinho para lá. Buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas eu vou acrescentar. O que ele está falando? Deixa eu fazer em você, para começar a fazer através de você para as outras pessoas. Você só precisa fazer uma coisa só. Adivinha o que é? Crê somente. Tudo nos foi dado em Cristo Jesus. Da libertação à cura, da salvação à provisão, da provisão à prosperidade, da prosperidade à paz, da paz ao amor, da paciência o reino dos céus, e do reino dos céus a comunhão íntima e pessoal com a pessoa de Deus Pai. Tudo nos foi dado por Jesus Cristo, porque eu vos abençoei com todas as sortes de bênção. Vocês estão entendendo? Você vem para a igreja buscar uma bênção. Se você conhecesse a palavra, você ia saber que você é a bênção para a sua casa, para a sua família, para a sua cidade, para a sua escola, para o seu serviço. Tudo que você precisa, fala assim, tudo o que eu preciso é aprender a caminhar na palavra e guiado pela presença. Lembra de Jesus? Ele era pá, mas ele não fazia nada de si. Ele era guiado pelo Espírito Santo. Feche os seus olhos. Oh, Espírito Santo.